pessoal, tudo bem? Hoje vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e para que a gente inicie a aula eu peço para que vocês separem alguns materiais. Um caderno, folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, apontador, quem tiver também um dicionário. E também peço que vocês anotem a data de hoje e o número da aula. Vou dar um tempinho para vocês e logo a gente volta. Na aula de hoje, nós vamos revisitar o conto Um Problema Difícil. Vamos discutir também sobre os aspectos relacionados à coerência e coesão textual e fazer a leitura e compreensão de um fragmento do livro A Droga da Obediência. Então vamos relembrar um pouquinho sobre o gênero conto. Eu trouxe aqui também para vocês essa imagem, né, que nós vimos na aula que nós trabalhamos com esse conto do Pedro Bandeira, né, o conto Um Problema Difícil. Antes da gente reler um trecho desse conto, nós vamos lembrar um pouquinho sobre algumas características desse gênero textual, certo? Então o conto é uma narrativa curta, apresenta um único conflito, tem poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos, o enredo é marcado por um único acontecimento relevante. Então, durante aquelas aulas, nós falamos sobre todas essas características, esses elementos que esse gênero textual apresenta para a gente, certo? Então, na sequência agora, nós vamos reler um trecho, uma parte apenas do conto Um Problema Difícil, do Pedro Bandeira. Observem então esse trecho aqui. Vocês estão vendo que tem algumas partes do texto que estão escondidas. Eu fiz isso de propósito, certo? Vamos entender com a leitura o porquê. Será que essas partes que estão escondidas, né, vai dificultar um pouquinho a nossa compreensão? Vai fazer alguma diferença em relação à questão do sentido do texto? Vamos observar bem. Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Pensasse, não atinava com uma solução. O que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. O garoto saiu da sala. O pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos resolver um caso tão difícil. Então, pessoal, com a leitura do trecho, sem essas partes, né? Sem essas partes que estão escondidas aí, a gente percebe que em alguns momentos parece que está faltando alguma coisa, né? Para ligar, para unir as frases, né? As ideias. Vamos observar então quais eram as palavrinhas, as expressões que estavam escondidas e ver a diferença, né, do texto com essas palavras aparecendo, com essas palavras presentes no texto. Então, olhem lá. A primeira expressão era por mais que. Então, vamos reler essa parte para a gente ver como essa expressão é importante na construção do texto. Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. A próxima aqui, ó, é afinal. Então, ó,
Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o menino saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil. Então, pessoal, vocês viram como essas palavras e expressões são importantes para a construção do texto, para unir as partes do texto. É isso que eu trago então aqui no nosso próximo slide, que diz: algumas palavras e expressões têm a função de conectar, de ligar as partes do texto, certo? Outras, elas fazem a união entre as ideias do texto. E chamamos isso então de coesão e coerência textual. Vamos entender um pouquinho mais então o que é essa coesão e essa coerência textual. A coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Já a coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer uma ligação lógica entre as ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Ambas são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Então, tanto a coesão quanto a coerência textual, pessoal, é muito importante na criação, na elaboração de um texto, para que esse texto fique claro, fique harmonioso, né? Para que a gente, quando leia ele, aquilo tudo faça sentido para a gente, certo? É muito importante, então, a gente se preocupar sempre com a coesão e coerência textual na hora que estamos produzindo um texto. Ok, pessoal? Para dar sequência, então, na nossa aula, eu trouxe aqui o nosso primeiro exercício. Veja o trecho a seguir. Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. A expressão destacada é importante para a coesão e coerência do texto. Qual outra expressão poderia ser usada no lugar dessa, sem que o sentido do texto fosse alterado? Aqui eu tenho 3 opções. Assim que, mesmo que e porque. Então você vai verificar nesse trecho qual dessas 3 opções que pode substituir o por mais que, sem que o sentido do trecho mude, certo? Então, o sentido tem que continuar o mesmo, ok, pessoal? Então, observem com atenção, leiam novamente o trecho e a gente já volta com a resposta. Vamos ver então a resposta? Qual dessas 3 expressões, assim que, mesmo que ou porque, que nós podemos substituir por mais que nesse trecho do texto? Então a resposta é mesmo que. Vamos ler então esse trecho com a resposta para a gente ver como o sentido não muda, ele continua o mesmo. Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Mesmo que pensasse,
não atinava com uma solução, certo? Vocês viram que é a mesma coisa, o sentido continua o mesmo? Agora vamos ver por que nós não podemos substituir por assim que. Então, olhem lá. Então, a turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Assim que pensasse, não atinava com uma solução. Fica muito estranho, não é, pessoal? Não faz muito sentido essa expressão nesse momento ali no trecho do texto, ok? E o porquê? Também, ó. Porque pensasse, não atinava com uma solução. Também não se encaixaria nesse trecho, nesse momento, ok? Vamos seguir então para a questão número 2. No trecho, afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. A palavra destacada introduz uma explicação, introduz uma dúvida ou exclui um pensamento. Essa daqui tá bem fácil, certo? Então, só vocês prestarem bem atenção e a gente já vê qual é a resposta correta. Vamos ver então a resposta correta. Então, afinal, né, a palavra afinal, ela está introduzindo uma dúvida. A gente pode perceber porque nós temos ali o ponto de interrogação, né? Ele está se questionando ali, ó. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Né? Era apenas um menino. Então, esta palavrinha está introduzindo uma dúvida. Na letra A, fala que ela introduz uma explicação. Não está sendo explicado nenhum fato, nada nesse momento. E na C diz que exclui um pensamento, muito menos essa, porque também nós não temos nada aí que esteja sendo excluído, nenhum pensamento do texto que esteja sendo excluído nesse momento, ok, pessoal? Vamos seguir então nossa aula com a questão 3. Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Em relação à expressão depois que, presente no trecho, marque a alternativa correta. A expressão indica a passagem de tempo na narrativa. A expressão introduz um novo fato da narrativa. Ou a expressão estabelece uma relação de oposição entre as partes do texto. Então, prestem bem atenção, né? O que essa expressão traz pra gente? Qual o sentido que ela tem nesse momento? Ela está indicando uma passagem de tempo, introduzindo um fato novo, ou ela está estabelecendo uma relação de oposição, algo que seja, ideias que sejam contrárias? Ok? Já voltamos.
Vamos ver então a resposta da questão número 3. Então, a expressão depois que, ela indica a passagem de tempo na narrativa. Vamos entender um pouquinho isso relendo ali o trecho. Então diz assim, ó, depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Então o fato do pai começar a pensar aconteceu somente depois que o menino saiu da sala. Então esse depois que está indicando uma passagem de tempo, né? Após o momento em que o menino saiu da sala é que o pai começou a pensar, certo? A letra B diz que introduz um novo fato da narrativa. Não está sendo introduzido nenhum novo fato, realmente está indicando ali a passagem de tempo. E a C diz que a expressão estabelece uma relação de oposição, né? Não, também não, nós não temos aqui nenhuma oposição entre ideias, entre partes de texto, né? Realmente a questão correta é a letra A. Então vamos seguir para a questão número 4. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil. A conjunção destacada no trecho estabelece uma relação entre as partes do texto, conferindo o sentido de oposição, explicação ou comparação. Então aqui nós temos a palavra porém. Esta palavra nós chamamos ela de conjunção. E as conjunções servem justamente para unir as partes do texto, né? É um elemento coesivo, certo? Cada conjunção vai estabelecer uma relação de sentido entre essas partes do texto. Eu quero saber nesse trecho, né, se essa palavrinha, o porém, ela está estabelecendo uma relação de oposição, né, explicação ou comparação entre as partes do texto. Já voltamos para ver a resposta. Vamos ver então qual é a relação, né, de sentido que essa conjunção estabelece entre as partes do texto. Então, no caso, a palavra porém estabelece ali uma relação de oposição. Vamos entender então isso um pouquinho. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil. Certo? Então, ele precisava enfrentar aquele problema, né? Porém, mas ele não conseguia, não estava nas mãos dele. Então, uma coisa é enfrentar o problema. Olha a outra ideia que vem depois. Ele não conseguia resolver aquilo. Então, são ideias opostas, certo, pessoal? Por isso, então, que esta conjunção está estabelecendo uma relação de oposição. Então, nós excluímos aqui explicação e comparação, porque o porém não está introduzindo uma explicação, não está explicando algo que foi dito anteriormente, e muito menos comparando uma ideia com a outra, certo? Agora vamos para a questão número 5, então. No mesmo trecho que nós lemos no exercício anterior, a conjunção destacada poderia ser substituída por. Então, aqui eu tenho o mesmo trecho da questão número 4, né? Vamos novamente analisar a conjunção porém. Eu quero saber por qual outra palavra, qual outra conjunção que nós poderíamos substituir esta daí. Então, eu tenho aqui 3 opções. Letra A, eu poderia substituir porém por entretanto, contudo ou todavia.
por que, como e visto que, ou então por logo, portanto ou pois. Então observem bem direitinho, façam essa substituição aí em casa, colocando essas opções para vocês verem o sentido, né? Quando você perceber que o sentido muda um pouco, que não tem muito a ver, então você vai perceber que não é aquela opção, certo? Já voltamos então para ver a resposta correta. Vamos ver então por quais destas outras palavras nós podemos substituir o porém nesse trecho. Entretanto, contudo ou todavia. Vamos ler o trecho colocando essas palavrinhas para a gente ver que o sentido fica o mesmo, né? Então, olhem lá. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, entretanto, resolver um caso tão difícil. Ou então, não estava em suas mãos, contudo, resolver um caso tão difícil. E por último, não estava em suas mãos, todavia, resolver um caso tão difícil. Então, essas três opções aqui da letra A, nós podemos encaixar ali naquele trecho e o sentido continua o mesmo, certo? Nós vimos então no exercício 4 que essa conjunção porém estabelece uma relação de oposição, certo? Assim como o entretanto, contudo e todavia vai estabelecer a mesma relação de oposição entre as partes do trecho, ok? Agora vamos entender a letra B aqui, ó, por quê? O porquê, geralmente, ele traz pra gente uma explicação, certo? Assim como e visto que. Então, essas opções aqui estaria estabelecendo uma relação de explicação, que não é o caso ali do nosso trecho, certo, pessoal? E o logo, portanto e pois, geralmente ele introduz lá uma conclusão, né? Estabelece relação entre as partes do texto de conclusão. Por isso que essas duas opções, então, não poderiam ser as corretas, certo? Seguindo, então, eu trouxe aqui para vocês uma definição, né? Uma breve explicação do que são as conjunções. Então, conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. É isso que nós estamos falando e trabalhando durante a nossa aula de hoje, né? Então, palavras, né, e expressões que ligam as partes do texto, né? Que fazem uma relação de união entre essas partes. Para dar sequência na nossa aula e falar um pouquinho novamente sobre o Pedro Bandeira, lembra que nós trabalhamos com o texto dele, que era esse que nós lemos o trecho agora, Um Problema Difícil. Nós também conhecemos um pouquinho sobre esse autor e vamos relembrar um pouco aqui para a gente dar sequência na aula. Então, o Pedro Bandeira, né, é um dos maiores escritores brasileiros de livros infanto-juvenis. Ele destacou-se com a obra A Droga da Obediência. Recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 1986 e a Medalha de Honra ao Mérito Brás Cubas, da cidade de Santos, em 2012. Nós falamos sobre tudo isso. Nas outras aulas também conhecemos mais um pouquinho sobre esse autor. E uma das coisas que está chamando a atenção aqui é que ele passou a ser conhecido a partir do momento que ele publicou o livro A Droga da Obediência, que nós também vimos um pouquinho sobre esse livro, certo? Então nós temos ali a imagem da capa do livro e uma breve sinopse
do que o livro traz para nós. Vamos ler então. Uma turma de adolescentes enfrenta o mais diabólico dos crimes. Num clima de muito mistério e suspense, 5 estudantes, os caras, enfrentam uma macabra trama internacional. O sinistro Dr. QI pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma perigosa droga. E essa droga já está sendo experimentada em alunos dos melhores colégios de São Paulo. Esse é um trabalho para os caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caretas. Nós também fizemos a leitura nessa aula, na aula 30, dessa sinopse. Só que hoje eu trouxe para vocês um fragmento deste livro, certo? Então nós vamos ler um pouquinho a história da droga da obediência. Vamos iniciar então a leitura de uma parte do texto. Esta parte é o primeiro capítulo do livro, né? Um trecho do primeiro capítulo do livro, que chama-se Os Caras. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio, porque o Colégio Elite não tinha campainha. Um colégio especial como aquele, para estudantes muito especiais, não precisava de sinal. Todas as decisões no Elite contavam com a participação direta dos alunos, que, por isso, cumpriam as regras sem precisar de qualquer comando. As regras eram deles. Naquele momento, porém, Miguel não estava pensando nas regras democráticas do colégio, embora fosse um dos mais entusiasmados oradores das assembleias semanais. Não estava também ligado nas suas responsabilidades como presidente do Grêmio do Colégio Elite. Então esse é um trecho, né? Vamos fazer a leitura por partes. Eu trouxe outros trechos do texto também. A partir desse trecho, eu trouxe uma questão para vocês. Segundo o trecho lido, por que o colégio não tinha campainha? Então aqui é uma questão de interpretação de texto, compreensão de texto, certo? Eu quero saber por que no colégio não tinha campainha, né? Não tinha sinal, certo? Pois não existiam regras no colégio, os alunos faziam o que queriam, pois os alunos eram especiais e não precisavam de regras, ou porque os alunos ajudavam na elaboração das regras e as seguiam sem problemas. Muito fácil, pessoal, é uma questão de compreensão e interpretação, né? São informações que estão explícitas no texto, então é fácil de você localizar, né? Relembrar de acordo com a leitura que nós fizemos. A gente já volta então para ver a resposta. Vamos ver a resposta então? Então, no colégio não tinha campainha porque os alunos ajudavam na elaboração das regras e as seguiam sem problemas. E porque não poderia ser a letra A a resposta correta? Diz ali, não existiam regras no colégio. Já está errado, porque as regras existiam, certo? Tanto é que os alunos ajudavam a elaborar essas regras. Na letra B, diz que os alunos eram especiais e não precisavam de regras. Não, não é por isso, né? Eles eram sim alunos especiais, mas toda escola precisa de regra, ok? Vamos então para a questão número 7. No segundo parágrafo, temos a apresentação de um personagem, de um dos personagens. Segundo o texto, podemos dizer que Miguel era um aluno comum e descomprometido. Miguel era um aluno comprometido com a escola
e Miguel não se preocupava com as coisas da escola. Então, lá no segundo parágrafo do trecho que a gente leu, aparece então esse personagem, que é o personagem Miguel, e fala algumas coisinhas sobre ele, né? De acordo com o que nós lemos lá. Qual dessas opções então está correta em relação a esse personagem que é o Miguel? Vamos ver então qual a resposta correta em relação ao personagem Miguel. Então, ele era um aluno comprometido com a escola, certo? Lá no trecho fala que ele era presidente, né, do Grêmio, então ele estava sempre preocupado com as coisas da escola, era um excelente orador, então com isso a gente percebe então que ele era um aluno bem comprometido. Seguindo então para a questão 8. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio, porque o Colégio Elite não tinha campainha. Então, a palavra destacada no trecho é uma conjunção. Então, nós temos ali o porquê. O porquê também é uma conjunção, faz a ligação entre as partes do texto, certo? Agora, eu quero saber se esse porquê ele está estabelecendo uma relação de explicação entre as partes do texto, ele está inserindo uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente, ou ele está indicando a causa pela qual não existe campainha no colégio. Então, prestem bem atenção no trecho, releiam e logo a gente vê a resposta. Vamos ver a resposta então? Então, nesse trecho, o porquê estabelece uma relação de explicação entre as partes do trecho. Vamos ler lá e entender um pouquinho. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio, porque o Colégio Elite não tinha campainha. Então, nesse momento aqui, ele está explicando, né? Está explicando por que a campainha não soou. Porque o colégio não tinha. Então, ele insere uma explicação, certo? Nesse momento. Então, podemos já descartar, não é nenhuma conclusão, não está concluindo uma ideia que foi dita anteriormente, né? Não está indicando uma causa, o porquê que o colégio não tem campainha. Nesse momento não explica por que o colégio não tem campainha, a causa, né, do colégio não ter campainha. Então, o porquê aqui estabelece uma relação de explicação entre as partes do texto, certo? E para dar sequência então na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês. Você já deve ter percebido que essa palavrinha porquê,
ela é escrita, ela é registrada de várias formas, certo? Neste caso aqui, né, no trecho que nós trabalhamos, no trecho do texto, o porquê está escrito junto e sem acento, né? E ele tem aqui o sentido de explicação. Vamos ler uma tirinha agora para que vocês percebam então a diferença entre os usos dos porquês e vejam que existem várias maneiras de escrever, de registrar esta palavra. Olhem lá. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então nós temos aqui na tirinha a presença de vários porquês, cada um escrito de uma maneira diferente e cada um tem a sua função, certo? É isso que nós vamos entender aqui então com a explicação desse slide. No primeiro quadrinho, o Armandinho faz uma pergunta para o pai. Ele diz lá, por que é separado? Então, quando ele está perguntando, quando a gente faz uma pergunta, né, e utilizamos o porquê no início dessa pergunta, ele sempre será separado e sem acento. Então, usamos no início de perguntas e em perguntas diretas e retóricas, tá? Também pode ser usado para ligar orações, podendo ser substituído pelo qual e suas flexões. Então, quando eu tenho lá o porquê separado, sem acento, eu posso substituir pelo qual motivo, né, é separado. Por exemplo, eu poderia fazer, o Armandinho poderia fazer essa pergunta dessa forma. Pelo qual motivo é separado, certo? Então, relembra aí, pessoal. Usamos o porquê separado, sem acento, em perguntas, no início das perguntas, ok? No segundo quadrinho, o pai do Armandinho responde, porque não é junto? E ele utilizou nesse momento o porquê junto e sem acento, certo? Nós utilizamos esse porquê, então, para respostas e explicações, certo? Lá no trecho que a gente viu do texto, era esse que está sendo usado. E ele estabelecia uma ideia, então, de explicação, não é? Então, é justamente para isso que a gente utiliza esse tipo de porquê. Para explicar alguma coisa ou para responder a uma pergunta. Daí, no segundo quadrinho ainda, o Armandinho fala, mas por quê? Olhem lá, esse porquê, ele é separado, só que ele tem acento. Então, esse tipo de porquê a gente usa no final de uma pergunta direta, ok? E no último quadrinho, o pai responde, o porquê eu não sei. Lá nós temos, então, o porquê junto com acento. Nesse caso, né, a gente usa sempre o artigo o ou na frente do porquê. Certo, pessoal? Então, fiquem muito ligados ao uso dos porquês, porque eles têm lugar certo e função diferente. Cada um deles tem uma função e o lugar certinho onde está, onde fica dentro de uma frase, de uma oração, ok? Vamos dar sequência à leitura de mais um trecho do texto A Droga da Obediência. Enquanto andava apressado, depois de passar pela sala do diretor, a preocupação de Miguel era bem outra. Na biblioteca examinou a coleção de jornais dos últimos meses e separou algumas matérias. A copiadora rapidamente lhe forneceu duplicatas dos trechos escolhidos. Com a pasta de cópias debaixo do braço direito, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro do Elite. De frente para o palco, onde ensaiava o elenco de teatro do colégio, ele mostrou rapidamente a palma da mão esquerda. Nela, alguém viu um K desenhado à tinta. Para esse trecho que nós acabamos de ler, eu trouxe uma questão. Nesse trecho, percebemos que algo está preocupando Miguel. Que atitudes tomadas pelo personagem demonstram essa preocupação? Então a gente percebe que o Miguel está preocupado. O que ele faz que demonstra essa preocupação? Escrevam aí para mim.
Vamos ver então o que o Miguel fez, né? O que demonstra pra gente que o Miguel estava preocupado. Olhem lá a resposta que eu trouxe para vocês. Apressado, Miguel vai até a biblioteca para examinar alguns jornais e tira cópias de algumas partes. Então, primeiro que ele estava com pressa, né? Então, ele demonstra estar com pressa e ele vai na biblioteca procurar alguns jornais e começa a tirar algumas cópias. Então, essas atitudes que ele toma mostra pra gente, né, essa preocupação, ok? Vamos então para a última questão da nossa aula, questão número 10. No último parágrafo, Miguel vai até o anfiteatro atrás de alguém. Que trecho demonstra que ele não queria chamar a atenção? Letra A. Miguel entra silenciosamente no anfiteatro do Elite. Letra B. De frente para o palco, onde ensaiava o elenco do teatro do colégio. Letra C. Nela, alguém viu um K desenhado à tinta. Essa é muito fácil. Tem uma parte que mostra pra gente que ele não queria chamar a atenção, né? Como que ele agiu para não chamar a atenção? Vamos ver então a resposta correta. Então, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro, né? Então, ele entrou devagar, silenciosamente, sem fazer barulho, né? E ele apenas mostrou a mão, certo? Para chamar alguns dos seus colegas, ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a nossa aula. Cuidem-se e até a próxima!